Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o potencial de ação. Eu sei que a gente já viu um pouco sobre isso enquanto, enquanto a gente estava em aula presencial, tá? Mas é uma coisa bastante importante, então eu gostaria de retomar com vocês, certo? Para tentar facilitar um pouco para vocês entenderem direitinho como funciona o potencial de ação, eu acabei fazendo um vídeo que demorou bem mais do que eu imaginava que ia demorar para fazer, então sinto muito, mas eu acho que ele ficou interessante para vocês conseguirem ver o processo acontecendo, tá? Então vamos lá. Para começo de história, o que, que é o potencial de ação? O potencial de ação é o que a gente chama normalmente de impulso nervoso, tá? Esse impulso nervoso, ele vai ser a forma de comunicação principal aí dos neurônios. E quando a gente precisa de uma comunicação muito rápida ao longo aí do corpo. Um exemplo bem interessante é se vocês pensarem numa situação, por exemplo, um, um cachorro, ele vê um gato e ele vai correr atrás do gato. O que, que ele precisa fazer? O que precisa acontecer com esse cachorro para ele conseguir fazer tudo isso? Em primeiro lugar, ele tem que enxergar o gato. Então, você tem a visão trabalhando nessa parte. Em segundo lugar, ele tem que entender que aquilo que ele viu é um gato e depois ele precisa controlar uma série de músculos, enfim, para que ele possa se movimentar e correr atrás desse gato. Então, é uma série de coisas que precisam acontecer e todas elas precisam acontecer de uma forma muito rápida. Então, se nós tivéssemos aí aquela comunicação, por exemplo, parácrina, que nem a gente conversou na aula passada, isso demoraria muito tempo, né? Então não seria muito interessante até o cachorro conseguir começar a correr atrás do gato, o gato já estava bastante longe. Não que isso não seja o que aconteça várias vezes, né? Mas enfim. Então, para que a gente tenha uma forma mais rápida de comunicação, existem esses impulsos elétricos, esses sinais nervosos, tá? Esses sinais, eles percorrem com uma velocidade muito grande o nosso sistema nervoso e eles conseguem garantir que mensagens cheguem a um tempo hábil nos lugares onde elas precisam chegar, ok? Para que esse processo todo do impulso nervoso comece, a gente precisa de alguma coisa acontecendo inicialmente. Então, pode ser um estímulo mecânico, por exemplo, um inseto que pousa no teu braço, pode ser um sinal de um outro neurônio, de uma outra célula, né, que vai mandar neurotransmissores, ou enfim, uma espécie de ligante que vai chegar no neurônio, fazendo com que ele dispare um potencial de ação. Pode ser uma mudança química, pode ser uma série de coisas, tá? Então, vamos partir do princípio que o que chegou ali para esse neurônio é uma espécie de comunicação, é um tipo de comunicação química, então um ligante, um neurotransmissor, então, para facilitar. Então, como que isso tudo acontece? O potencial de ação, ele envolve dois tipos de proteínas que são extremamente essenciais e eu já tinha falado isso para vocês lá na biologia celular. Essas proteínas são as proteínas canal e um tipo de permease. Tá? Essa permease é a bomba de sódio e potássio, a popular bomba de sódio e potássio que gasta ATP, né, para transportar os íons de sódio e potássio. Para que tudo isso comece, eu preciso desse sinal inicial. No caso, um ligante, né, chegando ali do lado de fora da célula. Então, nesse esquema, imaginem que a parte azul ali é o lado de fora da célula e a parte rosa o lado interno da célula. E eu preciso que esse ligante transmita uma mensagem de alguma forma. Então, ali no caso, o ligante está chegando do lado esquerdo, né, aquela molécula, aquele ligante azulzinho, esverdeado ali do lado esquerdo. E ele chega e ele vai se ligar a um receptor. Esse receptor ele é acoplado a uma proteína canal. Quando esse ligante chega no receptor, ele vai fazer com que a proteína canal se abra, permitindo então a passagem de íons através dela.
Nesse caso, essa proteína canal ela é específica para íons de sódio. Então, a partir do momento que essa proteína canal se abre, permitindo a passagem dos íons, alguns íons de sódio vão entrar dentro da célula. Lembrem-se que o transporte através de uma proteína canal, ele sempre vai a favor do gradiente. Então, nesse caso, se vocês olharem aqui no começo, eu tenho uma quantidade muito maior de íons de sódio do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Então, o transporte sempre vai de onde tem mais para onde tem menos, a não ser que eu coloque energia, né, para fazer um transporte ativo. Então, esses íons de sódio vão sair de onde tem mais, que é fora da célula, para onde tem menos, para dentro da célula. Eu preciso pensar que o número de canais desse tipo que vão abrir inicialmente não são tantos. Então, porque eu dependo ali do ligante no caso. Então, uma certa quantidade de íons de sódio vai entrar na célula, mas não é uma quantidade absurda. Os íons de sódio eles têm uma carga positiva, tá? Então, conforme esses íons entram na célula, eles vão deixando a carga dentro da célula mais positiva. Lembrando que a polaridade de membrana, quando ela está em repouso, ela é mais positiva fora da célula e mais negativa do lado de dentro da célula, tá? Em seguida, conforme esses íons de sódio entram na célula, a carga do lado interno, né, da membrana, vai mudando e vai ficando um pouco mais positivo. Se for atingido o limiar da célula, né, que é mais ou menos aí menos 55 milivolts, que vai fazer com que se abram os canais de sódio dependentes de voltagem, por causa da alteração de voltagem, né, que eles vão gerar. Existe a possibilidade de a quantidade de íons de sódio que entram na célula não serem o suficiente, né, para conseguir ativar essas proteínas voltagem dependentes. E a gente chama isso de potencial graduado. Um potencial, né, que é uma mudança ali de potencial, mas ele não vai ser capaz de atingir o limiar, que é a mudança ali de voltagem que eu preciso para ativar essas proteínas que são voltagem dependentes, certo? Lembrando que tanto o sódio quanto o potássio, né, que são os dois atores principais que a gente vai falar hoje, são íons positivos, tá? Então eles carregam consigo uma carga positiva. A abertura desses canais voltagem dependentes vai fazer com que uma quantidade muito grande de sódio acabe entrando na célula bastante rápido, tá? Isso vai fazer com que a membrana fique despolarizada, ou seja, se antes ela tinha o exterior positivo e o interior negativo, gerando dois polos, né, um polo positivo e um polo negativo, agora essa membrana não tem mais esses polos. Então, os dois lados da membrana vão estar basicamente, né, com a mesma voltagem por causa dessa passagem toda do sódio. Esses canais de sódio, eles têm três estados. Ele tem o estado fechado, o estado aberto e o estado inativado. Então, muito rapidamente, depois da entrada de sódio, esse canal de sódio, dependente de voltagem, ele fica inativado. Quando ele está inativado, ele não só não permite a passagem dos íons, como também ele não pode abrir por um determinado tempo, tá? Até ele ser reativado, daí na forma fechada novamente, e ele pode responder se chegar mais algum sinal, né, alguma mudança de voltagem. Ao mesmo tempo, né, então a gente tem uma entrada muito rápida de sódio e começam a se abrir os canais de potássio. Então, lembrando o gradiente do potássio, tem muito potássio dentro da célula e muito pouco potássio fora da célula, tá? E esse potássio, ele vai acabar saindo da célula, então, através de uma proteína canal específica ali para o potássio, conforme esses canais forem se abrindo. Como o potássio tem uma carga positiva também, isso vai fazendo com que a célula vá voltando, né, ao potencial de membrana em repouso. Então, antes eu tive uma entrada muito grande de cargas positivas e agora eu tenho uma saída de cargas positivas. E eu tenho uma saída tão grande de potássio que, inclusive, a membrana ela chega a ficar hiperpolarizada.
Então, tem uma saída tão grande de cargas positivas que a membrana fica mais polarizada do que o normal, que é o que a gente chama de hiperpolarização. Tá? E por fim, para eu conseguir restabelecer a condição inicial da membrana, eu vou precisar da bomba de sódio e potássio ou ATPase de sódio e potássio. Essa proteína de membrana ela é uma permease e ela vai usar a energia lá do ATP para mandar o sódio para fora da célula contra o seu gradiente de forma geral, né? E o potássio para dentro da célula. Então, eu tenho a chegada de um ATP e essa proteína vai mandar, né, o sódio para fora da célula e o potássio para dentro da célula, gerando um gradiente, né, igual ao que a gente tinha no começo do processo. Então, essa proteína ela consegue transportar por vez 3 íons de sódio e 2 íons de potássio. Primeiramente, os 3 íons de sódio entram ali, se encaixam na proteína. Então, chega uma molécula de ATP. Essa molécula de ATP é quebrada, eu fico com o fósforo, o fosfato inorgânico livre. E quando ocorre essa ligação ali do ATP nessa permease, ela vai mudar a sua conformação, né, se abrindo para o lado externo da célula, onde os íons de sódio podem sair e podem entrar os íons de potássio. Quando aquele fosfato inorgânico é liberado, a proteína volta à sua conformação normal, né, aberta para o lado de dentro da célula, e o potássio pode sair dela e voltar ali para o meio intracelular. Essa TPase vai fazer isso inúmeras vezes até que ela consiga restabelecer a condição inicial, né, de uma quantidade muito grande de sódio fora da célula e potássio dentro da célula. E o processo pode começar novamente. Tá? Enquanto a proteína canal transportadora de sódio ali, ela não for reativada, a célula não consegue iniciar um outro potencial de ação. E também, né, enquanto eu não tiver esses gradientes restabelecidos, fica bastante difícil de iniciar um impulso elétrico. Isso tem muito a ver com a nossa necessidade de ATP. Então, quando vocês param para pensar em coisas que podem impedir a chegada de ATP nas células, imaginem que se a célula não tiver ATP, ela não consegue fazer esse processo do impulso elétrico. Então, tudo para que o nosso corpo usa ATP vai acabar parando, inclusive o nosso sistema nervoso, tá? E eu acho que é isso, né? O resumo da ópera do potencial de ação. Bom, é isso. Ficamos por aqui hoje. Fiquem bem, se cuidem e até semana que vem.